Fala aí pessoal, beleza? Bom, para quem estava acompanhando o canal aí já sabe, né? Eu tinha um troller, curtia demais o meu troller, vivia fazendo aí umas brincadeiras, uns passeios e tal. Mas assim, era um carro robusto, confortável não, era robusto. Um carro que rendia bem, um carro que correspondia bem, um carro que não quebrava, mecânica muito boa, uma das melhores mecânicas que tem. Mas era um carro desconfortável, né? Deixa eu sentar aqui. Era um carro desconfortável, era um carro que ele não tinha o conforto que eu buscava para fazer um passeio com a família, né? Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma viagem saindo de São Paulo e fui para Águas de Lindóia. Primeira viagem que eu fui fazer com o Troller. E aí a minha família achou o carro bem desconfortável, minha esposa foi pro banco de trás, que é pior ainda que o banco dianteiro, né, do Troller, para quem tem conhece. E ela acabou fazendo a viagem inteira, ida e volta, sentada no assoalho do carro. Levantei o banco para ela, né? E ela fez a viagem toda sentada no assoalho do carro. Então assim, era um carro que ele atendia ao que eu queria, era um carro bem fora de estrada, off-road e tal, mas não, ele não fazia, não tinha o conforto, né, para fazer viagens, né? É um carro bom para trilha, né? Um carro bom para fazer algumas aventuras locais, mas se você quer fazer uma viagem, uma expedição, alguma coisa mais confortável que te demanda conforto e espaço, né? Era um carro que não entregava isso, né? Então acabei vendendo o carro. E agora eu tô numa nova empreitada, né? Jamais vou desistir dessa vida aí não diria do off-road, mas eu diria mais uma vida desconectada do mundo, mais ligado à natureza, conhecer novos lugares, lugares que, assim, dificilmente com um carro comum, né? Que sem ser um carro traçado, vai te proporcionar, né? Algumas viagens mais extensas. Então, assim, acabei vendendo o Troller e comprei uma Pajero Sport, não, uma Pajero Dakar. Peguei uma Pajero Dakar 2013, tá? Mas é um carro, assim, bem... O carro tá inteiro, o carro 103 mil quilômetros originais mesmo, né? Pedi para fazer aquele laudo cautelar, puxaram todo o histórico das transferências e tal. E é um carro que está assim, 103 mil km para um motor a diesel, é um 3.2 diesel 4 marchas, né? Cheguei a avaliar até os 5 marchas e tal, e achei que isso pudesse fazer alguma diferença. Mas agora no dia a dia, usando o carro com 4 marchas, não vejo diferença. As marchas são um pouco mais alongadas, talvez, né? E te traz aí como é que eu posso dizer, um giro um pouco mais alto, mas nada assim que extrapole, né? O carro costuma trabalhar abaixo dos 2.000 giros sempre, né? A não ser que você estiver na quarta marcha, e esticar um pouco mais e precisar de um pouco mais do carro. Mas assim, se você manter uma média de 100 km por hora, por exemplo, numa estrada, ele vai trabalhar ali em 1.800, 1.900 giros. Assim, eu acho que é bem aceitável, né? E não eleva bastante o consumo do carro. O consumo ainda não sei dizer ao certo, né? Estou começando a entender um pouco mais o carro, mas não tenho essa média ainda para dizer. É um carro que não tem computador de bordo, né? Para você poder fazer as medições, então as medições têm que ser feitas na hora do abastecimento, né? Então você completar o tanque, rodar, completar de novo, ver quantos litros deu e fazer as contas. Mas não me parece um carro que está consumindo bastante pela quantidade de vezes que eu utilizo e abasteço, né? Para quem sabe, né, a Pajero Dakar, ela tem um motor 3.2 da Mitsubishi, é um motor 4M, sei lá qual é que é, mais um monte de número lá, mas é um dos 4 motores mais confiáveis que tem. Esse conjunto, né, que traz esse carro,
que é o motor, que é o câmbio Super Select, no caso desse de 4 marchas, mas é um câmbio que tem 4x2, 4x4, 4x4 blocada e 4x4 blocada e reduzida, né? É um câmbio muito, muito bom. Você pode usar, inclusive, 4x4 na cidade, né? Que você não tem aquele problema de danificar a sua caixa, né? De câmbio lá. Então é um câmbio, assim, bem robusto, um câmbio bom. Já falo que pelo pouco de experiência que eu tive com o carro, é um carro bem... Ele é um trator, é um carro que eu diria que é quase indestrutível, porque eu fiz uma brincadeira na semana passada e fui dar umas aceleradas, né, tração traseira, para jogar traseira, não sei o que e tal, e ele é um carro diferente, ele não tem a mesma resposta do Troller, né? Então acaba se perdendo um pouco, né? Ele é um carro que ele tem uma demora na resposta da aceleração maior. Então quando você precisa traçar mesmo, uma tração mais para te jogar dentro do rumo, né, para onde você quer, o carro às vezes demora para responder. Então eu fui fazer umas brincadeiras e tal, e acabei perdendo o eixo da pista, né? E fui parar no barranco. Dei uma cacetada com a roda dianteira do lado do motorista, do lado esquerdo, né, do motorista. Mas foi uma porrada no barranco, uma porrada. Até pensei que o carro fosse capotar, mas o carro não capotou. E não fez nada no carro. Encheu de mato debaixo lá. Depois eu vou mostrar a importância de você ter, né, um peito de aço, aquelas proteções embaixo, né? Amassou um pouquinho a parte da lata embaixo lá da parte do carro, mas não danificou nada. Suspensão, frente, para-choque, nada. Então esse é um investimento que eu vou fazer aí nos próximos dias. O carro está praticamente original, do jeito que eu peguei, né? Fiz algumas coisinhas mais, a questão de estética, instalei um rádio, né, de comunicação, troquei a central multimídia, né? Porque a central que tinha lá era uma central antiga, que era aquela que vem original do carro, coloquei uma lá com Android, né, para poder fazer espelhamento com o celular, e facilita isso, né? A gente vai usar, por exemplo, um aplicativo, um Wikiloc da vida, que a gente usa para fazer mais um fora de estrada, então você consegue fazer o espelhamento, até mesmo baixar o aplicativo, né, pela Play Store lá, porque é Android, né, e instalar no próprio carro, baixar os mapas e já deixar os mapas lá disponíveis para você fazer a trilha. O rádio que eu coloquei, eu sou rádio amador, né? Então eu coloquei um rádio VUHF com posicionamento de GPS, e faz também um sistema de digital, que você consegue falar com outras... Fala com o mundo, né? Você se conecta numa repetidora local e dessa repetidora você sai para o mundo, né? Então você fala com quem você quiser, onde você quiser, através de uma repetidora local, e essa repetidora é linkada aí com outros lugares. Então, em termos de comunicação, essas coisas, é legal, funciona bem, né? Como eu falei, né? Eu sou radioamador e então não tenho problema de utilização desse tipo de sistema. Bom, no mais, eu não poderia estar num lugar melhor para poder fazer esse vídeo, né? Eu vim aqui para Paranapiacaba, que é o meu parquinho, né? Eu digo que é o meu parque de diversão, é o quintal de casa, e sempre que eu posso eu venho aqui para Paranapiacaba e acabo vindo passear. Hoje está um dia lindo, né? Então é uma sexta-feira, né? Mas está um dia lindo e eu acabei me dando folga na parte da tarde, saí na hora do almoço, deixei as crianças na escola e falei, vou seguir no mundão, né? De casa até aqui deve dar meia horinha, acho que não mais que isso, talvez até menos. Né? Para quem não conhece, Paranapiacaba é uma cidadezinha bem, diria, bucólica, né? Incrustada na Serra do Mar, já quase na divisa com a Baixada, né? E fica bem no topo da serra. Aqui é um local onde tem o pessoal que faz... tem bastante trilha de bike, trilha a pé, né? Tem bastante localidade. E final de semana essa cidade aqui bomba, cheio de barzinho, lugar assim que eu recomendo bastante. Vou virar aqui um pouquinho a câmera
Tô fazendo um vídeo improvisado, tá? Vou mostrar o carro para vocês, mas antes eu vou mostrar um pouquinho da cidade. Para quem não conhece, Paranapiacaba é um local que tem uma parte ferroviária muito importante, né, para o estado de São Paulo, que é onde tem o maior conjunto, né, de trens de cremalheira do mundo, né, que faz a descida de todas as cargas que vêm do interior de São Paulo para o Porto de Santos, né? E agora mostrar um pouquinho da Monstra. Esse carro aqui é um carro monstro, é um carro que entrega bastante, né? Por que eu acabei escolhendo a Pajero Dakar, né, ao invés de outros carros? Por questão da confiabilidade do carro, da mecânica, da suspensão, da facilidade de se encontrar peças, o valor das peças, né? E principalmente porque é um carro que ele é montado sobre chassi, né? Eu cheguei até a considerar a Pajero Full, era um carro que eu tinha vontade de ter, né? Mas a Pajero Full é um carro que ele tem chassi, mas é um monobloco montado sobre chassi, né? Então, coloquei alguns adesivinhos aqui, já estou começando a dar uma enfeitadinha, minha anteninha de rádio. Botei aqui alguns adesivos laterais, né? Esse aqui fui eu que coloquei, mas o que eu mexi até agora foi numa questão de estética mesmo, né, do carro. Não mexi em absolutamente mais nada. Essa aqui, ó, essa aqui foi a pancada que eu dei no barranco, né? Dá pra ver, soltou toda a parte lá de baixo, vou ter que prender. Pegou um pouquinho aqui a parte do paralama. E aqui a parte de baixo para ver a importância de um peito de aço, né? Aqui chegou até dar uma afundada aqui e tal, deu uma amassada. Não, isso aqui é besteira, isso aqui é uma proteçãozinha, mas é lata, né? Ele protege um pouco aí a questão do cárter, os matos pendurados, né? Que ficou lá do barranco. Mas enfim, é um carro bastante robusto, né? É um carro que ele entrega bem o que a gente precisa, né? Então, pesquisei muito, considerei diversos carros na época. Considerei Xterra, considerei a Prado, né, que é a Land Cruiser da Toyota. Considerei a própria Hilux, né, fechada, a SW4. Mas em termos de mecânica, de ano, durabilidade, mecânica, preço de peças, levei em consideração tudo isso, né? E esse é o carro que eu cheguei à conclusão que eu falei, esse é o carro que eu preciso. E é um carro que eu tô curtindo demais. É um carro que tem 7 lugares, né? Então, tá meio bagunçado aqui, mas é um carro que tem 7 lugares, então se eu precisar botar a molecada aqui atrás. Na verdade, minha filha mais nova já adotou esses 2 banquinhos como dela. Já botei até ali um carregador pro celular dela, ela tem um ar-condicionado dela aqui, que ela opera, liga e desliga da hora que ela quer, a luz que ela usa. Ela adotou. E esse aqui ficou o lugar da filha mais velha, né, que tem 13 anos. Uma tem 6, vai fazer 6, e outra tem 13. Vou mostrar aqui um pouquinho o interior do carro. É um carro de acabamento simples, né? Não tem nada de sofisticado. Aqui a alavanca de tração, né? A multimídia que eu troquei, o radinho que eu coloquei, que é um rádio, como eu falei, um rádio VHF, UHF e também digital no padrão DMR, né? Que a gente chama. Esse aqui é um acessório que eu tinha do Troller, que eu trouxe para cá. Vou até ligar ele aqui, ó. É um acessório que ele traz nível do carro, nivelamento, vertical, horizontal, velocidade através de GPS, enfim. Ele é bastante útil, né? Uma bússola e tal. Aqui a parte da multimídia. Vou desligar, senão ela vai querer espelhar meu celular e aí vai cortar meu vídeo. A parte do VHF, né? E o acabamento do carro, que é um acabamento simples, mas é um acabamento que tá bom, condiz aí com o que a gente precisa. Já tem um estribo, né?
estribo lateral, roda 17. Vou trocar esses pneus. E aí conforme eu for evoluindo, né, o upgrade do carro, eu quero levantar, vou levantar a suspensão, colocar um kit de 1,5 polegadas, não 2, né, que é o ideal. 2 polegadas o carro já fica muito bobo na estrada. Pode ver, ó. O step do carro é original de fábrica. Nunca rodou. Você vê que até o desenho do pneu é diferente. Você vê que é um step original mesmo. Nunca rodou. Então é um carro, assim, foi um achado mesmo, né? E é um carro que vale muito a pena. É um carro que entrega bem, tem uma boa potência. E entrega bastante aí para o que a gente precisa. Deixa eu virar aqui um pouquinho a câmera. Falando aqui um pouquinho do carro, né? Como eu falei, a escolha que eu fiz, a utilização, né, que eu penso, acho que em termos de custo-benefício é o que tem de melhor aí em termos do mercado. Pensei em pegar o 2014 para cima por conta da questão do câmbio. Achei que fosse fazer alguma diferença. Mas pela utilização que eu estou fazendo, a forma de uso, como o carro tem se comportado, eu não vejo nenhuma necessidade, né, de fazer isso. Ou de ter uma quinta marcha. Talvez um alívio aí e tal. Talvez proporcione um pouco mais de economia de combustível. Quem tem aí um 2014, né, e para cima com 5 marchas e souber, né, dos benefícios disso aí, coloca aí nos comentários. Acho que vai ajudar não só eu, mas a todos aí que estão assistindo esse vídeo e que está buscando um carro para utilizar, principalmente em expedições, né? Não para trilha pesada nem nada, mas para expedições mesmo. Um passeio com a família, um off-road leve e moderado, não pesado, né? Aqueles pesados que você tem que ter a suspensão preparada, carro com 2 metros de altura, eu não preciso disso, né? O que eu quero utilizar e o que a gente procura, o que a gente busca, é um passeio mais, não sei se leve, mas talvez até moderado, tá? E esse carro aqui ele atende super bem. Como eu falei, considerei diversos outros carros, mas das avaliações que eu fiz, esse aqui atendeu super bem. O carro é bom, o carro é bom. Eu tô com esse carro aqui tem acho que 1 mês e pouco, 1 mês e meio talvez. E é um carro bom, um carro robusto, um carro... Como eu peguei o barranco lá, mas foi uma cacetada que eu dei no barranco e não vi nada de dificuldade, de quebrou e não sei o que. Pensei que o carro fosse capotar. Da forma que eu entrei no barranco, era um barranco bastante íngreme, entrei na lateral dele, nada, a suspensão me jogou de volta para dentro da estrada. É um carro bom, é um carro bom. Falando um pouquinho, né, da questão da diferença, né, com outras Pajeros, outros carros. Como eu falei, em termos de custo-benefício, é um carro que me atendeu bem, um carro que em termos de peça, manutenção, se quebrar, eu acho peça desse carro em qualquer lugar, né? Imagina, eu pego um outro carro, uma Nissan Xterra, tal, é um carro mais difícil, uma Prado é um carro mais difícil, dependendo para onde eu vá, né? Eu vou fazer uma expedição, vou para o Chile, vou para o Atacama, vou para o Uruguai, né, para a Argentina. Eu não sei se eu vou ter a mesma facilidade de encontrar peças que eu encontraria para Mitsubishi, ainda principalmente desse carro, que a mecânica dele é muito parecida com a mecânica, que se não a mesma, né, da mecânica da Pajero Full, da L200, L200 Triton, tirando a parte de suspensão traseira, o carro é exatamente igual, né? Isso aqui é uma L200, ele é montado em cima de uma estrutura do L200. A única diferença é que a L200 tem a caçamba, esse aqui não tem. Eu não quero caçamba, não tenho necessidade de carregar carga, prefiro carregar pessoas, né? E no caso da L200 você tem uma suspensão que é baseada em feixe de mola, né? É uma suspensão mais dura, pula mais.
Essa daqui é uma mola helicoidal, né, com amortecedor, então é um carro muito, muito mais confortável e ainda assim montado sobre a estrutura do chassi da L200, né? Você tem a firmeza, né, de um carro de chassi. E isso a gente sente muito nas estradas de terra e tal, não é um carro mole, né, é um carro bem firme, né, para andar em estradas de terra, na trilha, em estradas mais difíceis. Tá bom? Vamos dar um rolezinho aqui na cidade. Eu vou fazer agora um passeio. Vou fazer um passeio aqui mais voltado para um off-road leve. Então eu vou dar uma voltinha aqui na cidade pra gente ver. Se o vídeo cortar é porque entrou aqui o espelhamento. Eu não queria que entrasse, mas não sei como é que faz para não entrar. Mas enfim. Tomara que não entre aqui e o vídeo continue. Parece que não vai entrar. Dá uma voltinha aqui na cidade pra vocês conhecerem um pouquinho de Paranapiacaba. E dá uma voltinha comigo. Depois eu vou colocar a GoPro aqui. Fazer um vídeo interno do carro. Um vídeo pegando as estradas mais afastadas daqui da região. Essa cidade aqui é uma delícia. De final de semana aqui, lota, cheio de barzinho, banda tocando ao vivo, chopp gelado, é tudo de bom. Vamos lá, vamos pegar a subidinha ali, ó, pra gente voltar pra principal. E da principal a gente vai lá pra parte do parque. A estrada aqui acho que liga Paranapiacaba com Mojimirim, se eu não me engano. Mas ela é bem extensa, né? A estrutura da cidade são casas de madeira. Essas casas aqui são casas antigas de 1890, mais ou menos, que elas eram utilizadas pelos trabalhadores que construíram a rodovia, né? A ferrovia, desculpa, que faz a ligação entre a capital, e a Baixada Santista, né? Eu diria que acho que o ponto mais importante, ó, os barzinhos lá, os toldos. Eu diria que talvez só até a posto de saúde aqui, ó, uma UPA. Aqui, para quem não sabe, pertence ao município de Santo André, tá? Mas está beirando aí a Serra do Mar. Então, voltando a dizer, né, esses trabalhadores, eles trabalharam na construção da ferrovia que liga aqui a capital paulista, o interior, né, com o litoral. E o esquema de descida lá é um esquema muito louco, chamado cremalheira, que é uma espécie de uma engrenagem que desce por debaixo da locomotiva para poder travar nos trilhos por conta do peso, né? E poder tracionar. Tá bom? Essa aqui é a cidadezinha de Paranapiacaba. Vou avançar um pouquinho mais pra gente conhecer. O vídeo vai ficar um pouquinho extenso, mas é legal, né? Para dar esse overview, esse panorama de como é a cidade. Para quem não conhece, né, Paranapiacaba fica aqui pertence, né, um subdistrito de Santo André, fica na região do ABC, que está na Grande São Paulo, né, mas aqui está já beirando a Serra do Mar, né, que a gente já está dentro da Serra do Mar. A galera ó, fazendo um off-road de Peugeot. É brincadeira. Provavelmente são os moradores locais, né? E aqui a gente começa um caminho que é chamado de Caminho das Fontes ou Estrada das Fontes, se eu não me engano. Um caminho bem gostoso, ó, Parque Nascentes Paranapiacaba, onde tem diversas cachoeiras, rios, córregos e por aí vai, uma natureza aqui fantástica. Então, para quem não conhece, é aqui. Eu vou até ali a Guaritinha, que eu vou estar saindo da cidade e entrando na parte do parque. Para quem não sabe, aqui é o Parque Estadual da Serra do Mar. Faz parte da Serra do Mar, que é uma das maiores serras aqui que a gente tem na região. Tá
tamanho das pedras aqui. É importante ter aquelas proteções da parte de baixo. Olha lá. Posto de controle do Parque Taquaruçu. É uma área protegida, que é o Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba. Tá aí. Mostrando aqui. Vou mostrar aqui um pouquinho a parte do mapa, né, para mostrar o que que é aqui essa parte. Deixa eu acionar aqui. Puxa o freio de mão que eu quase esqueci. Tá aqui, ó. Parque Municipal Nascentes de Paranapiacaba. Isso é a parte da estrada, né? O que é permitido e o que é proibido. É proibido caçar, pescar, coletar plantas, acampar, fazer fogueira, churrasco, animais domésticos sem guia e som alto. Muito bem. E aqui nós estamos em uma área protegida. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve, vai dar uma força. Eu vou começar agora a postar um pouco mais. E vou colocar as evoluções daqui da Monstra. Minha filha chama esse carro de carro monstro. É o carro monstro 2. Porque a Troller era o carro monstro 1, né? Minha filha chama esse carro de carro monstro. Então eu vou começar a mostrar um pouquinho aqui a questão da evolução, do upgrade que eu vou fazer no carro monstro, para preparar o carro um pouco melhor aí para a parte das expedições e os passeios que a gente gosta de fazer. Tá bom? Pessoal, agradeço, compartilhem, ajude a divulgar. E vamos que vamos, bora que bora, como eu sempre digo, bora que a vida é isso. A vida tá aí para ser vivida uma única vez. Então vamos aproveitar. Valeu, pessoal, até a próxima.